Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, famoso TUIR, para mais um encontro na semana, né? Para o nosso estudo da Bíblia, para as nossas orações, para os necessitados, nossas orações para nós mesmos, porque nós também somos necessitados. Um encontro para nos entender melhor e para entender melhor os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Hoje a gente leu Mateus 17, que fala da transfiguração e da vinda de Elias. Depois continua mais o 17, mas a gente leu só esses dois episódios, né? E coincidência ou não, a gente no domingo ouviu falar sobre essa leitura também. Então, nada é por acaso, né? Eu abri a Bíblia para estudar hoje, sim, ao esmo. Achei que daí depois, quando eu li, a gente se identificou com essa passagem que conta quando o nosso Senhor Jesus convidou, né, 3 apóstolos. Convidou 3 dos seus apóstolos para ir até o monte com ele. E lá ele se transfigurou diante dos apóstolos, né? Seu rosto virou uma luz como o sol e suas vestes tão brancas, né? Iluminadas. E os apóstolos ficaram extasiados, né? E ao seu lado apareceu Moisés e Elias. E aí os apóstolos disseram a Jesus: vamos montar 3 tendas neste monte, uma para Moisés, uma para o mestre e uma para Elias. E nesse momento uma nuvem baixa do céu, né? E eles ouvem a voz de Deus, seria, falando: este é o meu filho amado, com o qual eu vos me comprazo, né? E eles caíram pelo chão com muito medo. E Jesus tocando neles, quando eles abriram os olhos, eles não viram mais nada, só Jesus. Então eles perguntaram, né, para Jesus, que falavam que Elias viria para a terra. E Jesus disse que Elias já tinha vindo e que fizeram dele tudo, né, de mal que podiam fazer, assim como iriam fazer com o Filho do Homem, que era Jesus Cristo. Então os apóstolos entenderam que Jesus estava falando de João Batista, né, que tinha sido decapitado, esquartejado, todas aquelas coisas que quem sabe um pouquinho da Bíblia já conhece. Já tinham feito muita judiaria com João Batista, que foi quem veio abrir os caminhos, né, para Jesus, né? Limpar um pouco a energia do planeta para que pudesse ficar um pouquinho melhor para Jesus, mas não foi exatamente o que aconteceu, né? Porque ele foi achincalhado, e igual o nosso Senhor Jesus também foi. Porém, eles já sabiam, né, dos riscos que a carne deles já corria. Eles sabiam o que poderia acontecer com eles. E eles não estavam preocupados com a matéria que iria ser corrompida aqui no planeta Terra. Eles estavam preocupados com a missão que eles iriam deixar. Eles vieram sabendo de tudo o que poderia acontecer, mas eles estavam preocupados era com a missão, com as lições, com os ensinamentos que eles deixariam para toda a eternidade. Pois que já se passaram mais de 2000 anos, né, após a vinda de Jesus, e os ensinamentos dele são extremamente atuais, como há 2000 anos atrás. Só que hoje a gente consegue compreender um pouquinho mais, né, que nessa passagem da Bíblia, Jesus falou sobre mediunidade,
audição, né? Os apóstolos ouviram uma voz de um espírito. Transfiguração, né? Eles viram Jesus Cristo se transfigurar. E ele falou também sobre reencarnação, quando ele disse que Elias era João Batista. Os apóstolos entenderam que Elias era João Batista. Então Elias não ressuscitou, ele reencarnou em João Batista, fez o que tinha que ser feito e foi assassinado. E assim nos dias de hoje, continuamos, né? Aquelas pessoas, aqueles mestres que vêm nos trazer boas-vindas, né? Boas novas, boas notícias, bons ensinamentos, continuam sendo perseguidos, maltratados, né? Judiados, assim como nós vemos bem pertinho de nós, né? Há pouquíssimo tempo atrás, Chico Xavier. Chico Xavier, na sua infância, ele foi muito maltratado, foi muito judiado, né? E provavelmente os espíritos das sombras gostariam que ele tivesse desencarnado na infância ainda para não deixar o legado que ele deixou, os ensinamentos de amor ao próximo, né? Os livros que ele escreveu com tanta maravilha, tanta explicação de como funciona a nossa vida. E entre tantos outros, eu sempre cito aqui Gandhi, Luther King, Mandela, né? Entre tantos outros que, ou na política, ou na arte, ou na espiritualidade, vêm trazer a sua mensagem e são perseguidos de alguma forma, né? E eles não estão preocupados com a perseguição, né? Eles estão preocupados em deixar o seu recado. Que nem Mandela, quando saiu da cadeia, né? Perguntaram se ele ia se vingar. Ele disse que se ele se vingasse, ele estaria agindo como aqueles que o prenderam, né? E ele saiu de lá e virou presidente. Então, quando o espírito ele é evoluído, ele não se preocupa com a dor e o sofrimento que ele vai passar. Ele só quer saber de cumprir a missão que ele tinha para estar fazendo aqui na Terra. E dentro dessa parte de mediunidade que tem na Bíblia, né, é tão interessante a gente perceber que isso não é coisa de outro mundo, que isso não é coisa de espíritos ruins, né, ou seja, de como tu queira denominar as sombras dentro da tua religião. Mediunidade, transfiguração, reencarnação, foi citado por Jesus na Bíblia. E são muitas religiões no planeta que utilizam a mediunidade. Não é só o espiritismo, não é só a Umbanda. Muitas religiões falam sobre mediunidade, né? Sobre reencarnação. E nós temos que abrir os nossos olhos para as coisas, perceber o que está na frente dos nossos olhos, nos dá uma chance, pelo menos, para que se entenda as coisas como elas realmente são. Que elas estão ali, só basta que a gente entenda. Está escrito. E isso já foi falado há 2000 anos atrás. Então não é uma coisa nova, né? Os nossos irmãos africanos, né, eles trabalham com a mediunidade desde sempre. Nos seus rituais. Os índios trabalham com a mediunidade desde sempre, dentro dos seus rituais. Então, os povos mais antigos, eles trabalham com a mediunidade. E por que nós vamos achar que mediunidade é coisa do capeta, por exemplo? Não é, gente. Mediunidade é coisa de Deus. Nos dá a oportunidade de perceber o outro lado da vida. Nos dá a oportunidade de perceber o mundo espiritual. Eu recebi um vídeo de uma colega minha católica, muito católica, praticante. Um vídeo dizendo
o lado espiritual na Santa Missa. Você já viu esse vídeo? Não, mas eu já vi falar muito sobre isso. Gente, é a coisa mais linda, né? Se eu creio que realmente seja daquele jeito. É a coisa mais linda. Quando é uma missa orada de coração por aquele padre, dedicado por aqueles servos que estão ali fervorosos dentro daquela crença, os anjos flutuam sobre as pessoas que estão na igreja. A imagem de Jesus no altar se transfigura em luz, de verdade. Lá eles usam estátuas, né, imagens, e aquelas imagens na parte espiritual elas viram só luz. Vou te mandar o vídeo. É a coisa mais linda, e isso é mediunidade dentro da Igreja Católica. Uma criancinha sentadinha no banco, ela faz assim, ó, apontando para a mãe, os anjos lá atrás do padre que está rezando a missa. Quando ele levanta a hóstia brilha. Isso é espiritualidade, né? Então a espiritualidade ela está em qualquer religião, né? Não é no espiritismo, não é na Umbanda, em qualquer religião, em qualquer crença. Se tiver alguém que faça um vídeo dentro de uma igreja evangélica, né, que acredita que os espíritos de luz estão ali também, possivelmente vai ser uma beleza tão grande assim. Assim como nós que estamos aqui trabalhando com os nossos mentores, a luz está envolvendo quem tem visão, que veja. Como diz nosso Senhor Jesus, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, quem tem olhos de ver, que vejam. Que a luz está aqui nos envolvendo nesse momento, porque nós estamos aqui para fazer o bem. Então, mediunidade é coisa de Deus, é coisa de seres de luz. Não importa. Na evangélica, os pastores fazem as revelações. As revelações falam novas línguas, né? Nas igrejas evangélicas falam novas línguas. Expulsam os maus espíritos através da imposição de mãos, né? Se tu acredita que tem espíritos maus, por que não pode acreditar que tem espíritos bons? Né? Quem é que está realmente afastando aquele espírito mau daquela pessoa? Não é os espíritos bons que estão do lado do pastor? Então é só interpretar, né, do jeito que está escrito na Bíblia. Eles tiveram a evidência, eles tiveram a audiência e eles descobriram que Elias, né, que João Batista era a reencarnação de Elias. E tá aqui, ó, Mateus capítulo 17, para quem quiser ler e entender. Então, já que a gente falou tanto sobre mediunidade e outras coisas mais, eu nem vou me estender muito, porque talvez até você já esteja de saco cheio de tanto desse velho falando, né? Que é só ele que quer vir trabalhar. Claro que não estão. Mas ele vai vir, né, conversar mais um pouco com a gente sobre espiritualidade e luz, né? Espiritualidade e luz. Porque ninguém melhor, né, do que um africano de raiz que teve a sua última existência, né? Toda ela trabalhada na mediunidade, para nos dizer exatamente como é que as coisas acontecem. Pai Joaquim. E negada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre seja Louvado seja louvado. nosso Senhor Jesus Cristo, neguinha. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo caia sobre todos os irmãos na face da terra, meus filhos. Podendo acalentar o coração de cada um dos filhos que ainda estão sofrendo. Podendo fazer entender, né? Cada coisa que os filhos passam. Podendo aliviar um pouco das dores dos filhos, né?
mostrando pros filhos o caminho que os filhos têm que seguir para poder estar fazendo as coisas direitinho, né, filho? Eita fiarada, filho de um burro, né? Meu senhor. Pois as criaturas estão no planeta, leva as lições, tem tudo escritinho, mas faz os trecos tudo do jeito que quer, do jeito que acha que é. Né, filho? Só tentativa e erro. Não para um tempinho assim para dar uma estudadinha no que está escrito já para facilitar a vida dos filhos, não é? Vocês acham que nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos, saiu de lá dos planetas muito mais melhor que esse, assim, sem problema nenhum, né? De guerra, nem de violência, nem de nada dessas coisas que a gente tem aqui, nem de filho de um burro, filha, não. Para vir aqui, para escrever, para deixar os ensinamentos para os filhos. Se não era para facilitar a vida dos filhos, o que seria então? Se não era para os filhos dar um pulo assim, pulo na evolução dos filhos. Vou dizer uma coisa para os filhos. Se nesse tempo que nosso Senhor Jesus estava no planeta, os filhos tivessem entendido o que ele quisera dizer, esse planeta hoje era outra coisa, meus filhos. Tinha dado, como é que é, filho? O espinho da partícula, não é isso, filho? Isso. Tinha dado, ó, pá. Era outra coisa. Mas a guerra, né? A guerra do ego, do saber, do poder, né? Faz com que os filhos achavam que era muito melhor ficar ali matando um ser de luz, se degradando, fazendo horrores, né, filho? Machucando seus irmãos, né? Subjugando, escravizando, né? E se foi muito tempo, né, filho? Depois que nosso Senhor Jesus esteve aqui, ainda teve muito tempo de sombra, né? Os filhos sabem que para cada ser de luz que vem habitar esse planeta, tem uma base de uns 1000 anos de sombra ainda. Corridinho assim, meus filhos. Porque acontece que o ser do planeta Terra é muito incrédulo, sabe? Eles não acreditam no que eles não vê. Eles acreditam ali. Só acredita no que não vê, meus filhos, depois que passa pro lado de lá. Aí depois que passa pro lado de lá, fico, oh meu Deus, mas as coisas eram desse jeito. Por que eu não via isso quando eu tava pro lado de lá? Aí depois que desencarna, que vê quando vai parar, né, nos umbrar da vida, quando vai, como é que Jesus dizia? Trevas e ranger de dentes, né? Porque não aproveitou um ser de luz tão abençoado para aprender a fazer as coisas certas. E o Criador vai mandando. Ele tem fé na humanidade do planeta Terra ainda. Tem fé. Não tem pressa também não. Querem demorar problema de vocês. Ele tem todo o tempo do universo. Ele manda um, os filhos matam, manda outro, os filhos matam. Porque o ser de luz que vem não está preocupado, meus filhos, se vão matar ele. Nem um pouquinho, porque ele sabe que matéria é uma coisa que é só aqui mesmo. A maioria dos planetas, meu filho, não usa mais matéria, né? Por isso que os filhos pensam que só tem pessoa vivendo no planeta Terra porque não enxerga matéria nos outros planetas, né? Com os binóculos burros que eles têm para enxergar.
que eles acham que é binóculo quântico. Esse binóculo Bull que eles têm para enxergar, não vão enxergar mesmo, porque não tem matéria na maioria dos outros planetas. Não. Matéria mesmo assim densa como a dos fios é só aqui. E mais algum outros planetinha mais atrasadinho. Porque se os filhos não sabem, tem uns planetinhos mais atrasadinhos que nós ainda. A gente tá assim no meio do caminho. Querendo sair do primário, meus filhos, para entrar ali pro ensino médio, assim, como é que os filhos falam na Terra. É assim que tá. Longe das universidades a gente tá no planeta Terra. A escolinha aqui ainda é ali. Meio termo. Só porque os filhos não conseguem entender tudo isso aqui que ficou escrito. Se apega nas palavras que tem lá no Antigo Testamento, onde fala de guerra, para dizer que guerra é coisa santa. Meus filhos? Se apega numa e outra palavra que tira de um lugar, bota no outro, faz uma montagem assim, como é que fala? Tira do contexto. Isso, né? filho. Tira e joga. E aí todo mundo fica ali, é verdade, olha, se o filho fizer coisa errada vai queimar no inferno, verdade, Deus o livre. Mas aí faz um monte de coisa errada por trás dos filhos. Só o fato de estar assombrando os filhos com as coisas de inferno e outra coisa mais já é uma coisa errada, né, filho? Porque o Criador não castiga ninguém, meus filhos. Ninguém é castigado, não. Cada um traz para si aquilo que plantou. A Isolde falou, não existe castigo, existe resultado, né, do que tu faz. É o resultado. A Isolde falou, né? Isso. Ser de luz, meu filho. Ser de luz, assim, vivendo no planeta. Por acaso não mataram ainda. É, filho? Porque se descobre que tem um ser de luz, assim, querendo salvar um monte de fio das trevas, né? As trevas pegam os fios e ela tá lá tentando salvar esse monte de fio, já tinha matado, meu filho. Porque as trevas vão pra cima. Como ela tá mexendo com pouco, né? Não é assim a quantidade muito grande, assim, de trevosos, né? Ela tá ali mexendo com pouco. Então eles deixam, vamos deixar ela sarvar um pouquinho assim, não vamos incomodar ela. Porque se ela tivesse lá, de bastão erguido, né? Pregando que o que estão sendo feito com aquele ser humano que estão lá daquele jeito, por causa de droga e arco, essas coisas, meus filhos, já tinham matado. Já tinham matado, porque o poder dessas criaturas, o dinheiro que move isso tudo, né, vem das trevas, meu filho. Vem das trevas. Então eles pensam assim, vamos dar uma migalha para ela salvar, né? Enquanto isso a gente pega mais uma grande quantidade, assim, e vamos acabando com a vida deles, trazendo para o nosso lado, assim. Porque senão já tinha matado, filho. É assim que acontece aqui no planeta Terra. Quando o ser de luz vem para ajudar. Quando ele bota a espada em riste e vai aonde todo mundo vê, não demora. Não demora para se tirar do planeta. E hoje em dia, meus filhos, ainda tem uma morte assim que dá para se dizer que é quase pior do que a morte da carne. É as mortes no sistema de... Como é que se fala assim? Assim, nos internet, como é que é, filho? Nas redes sociais. Isso, filho. Essas notícias farsa que dá assim, né? Fake news. E falam das coisas que as pessoas não fizeram e diz que as pessoas fizeram e conseguem montar até um jeito que parece que a pessoa fez mesmo, não é? A inteligência artificial. E aí a pessoa é exposta de um jeito assim que desiste da missão que ia cumprir, assim, sabe?
Acontece isso muito com um político que vem para fazer uma coisa boa, meus filhos. Sabe? Com uma proposta de fazer as coisas boas, assim, de mudar. E as trevas descobrem ele e ó, vai pra cima. Mesmo que não tire a sua própria vida, ele fica morto pra tudo ali. Só recebendo ordens. Não, filho, some. Desiste. Mata a moral da pessoa. Entendeu, filho? Começa a fazer uma coisa assim, querer mexer com o poder, aí já cai em cima. Ou ele se tira a sua vida, ou tiram a vida dele, ou botam tanta coisa em cima, que ele não tem como se defender daquilo, assim, se desvencilhar daquilo. E aí acaba que ele tá morto em vida, porque para aquilo que ele veio fazer não vai conseguir fazer mais. Então assim, meus filhos, desde que esse planetinha e tantos outros planetinhas em evolução existe, que mundo é mundo, como os filhos dizem, o Criador manda o ser de luz, assim, os avatar, né, forte, assim, com uma energia que aguenta. Mas que nem Nosso Senhor Jesus durou 33 anos. O que é isso, meus filhos? 5 anos ele pregou. O que é isso? Não dá? Não deixa? Porque a carne do encarnado, ela tem condição de sobreviver até 100 anos. Então, assim, é 30%, né, filho? Do que ele poderia ter ficado fazendo no planeta Terra. Claro que a gente sabe, né, meus filhos, que não era para ser assim. E se não fosse do jeito que foi, hoje a gente não estava estudando a história dele, né? Mas para os filhos ver o quanto o mal derruba, né, as pessoas que vêm para fazer o bem, de alguma forma. Né? Tem que ficar ali, que nem o filho falou, escondidinho ali, fazendo devagarinho, sem ninguém ver, porque 5 anos já deu quando o filho, porque Nosso Senhor Jesus pregava desde os 10 aninhos de idade, né? Mas era nos arredor, lá no Cafundó, igual a Dona Isolde, o filho falou, lá nos cantinhos onde não atrapalhava ninguém, né? Então pode ficar lá, não tem problema. Quando chegou nos grandes, né? Uma cidade grande ali, que começou a mexer com o poder, aí, não, opa, peraí. Agora já deu, meus filhos. Agora vamos parar com isso. Vamos acabar com essa história aí. Né? E aí quem determinou a morte dele foi o próprio povo que ele estava ali ajudando, né, meus filhos? Sim. Instigado pela sombra. Né? E aí muitas vezes, né, o nosso irmão estão ali lendo as coisinhas que tá escritinha aqui. E tem tudo errado, meus filhos. Tem tudo errado. E aí ensina pros filhos tudo errado. Um dia a nega leu o que o velho falou sobre, como é que era? Cuidado de quem ensina, ou alguma coisa assim, né? Tem que ter cuidado quem ensina. Alguma coisa assim que tá aqui na Bíblia do Nosso Senhor Jesus. E era isso que ele queria dizer. Quem ensina tem que saber o que ele está ensinando. Primeiro tem que estudar. Primeiro tem que ver o que é que vai falar. Aí consegue fazer que nem a Dona Isolde, né, filho? Pega o papelzinho assim. Ah, tá. Eu já sei o que eu tenho que falar aqui. Né? Fala só uma palavrinha ali para dar uma ajudadinha, porque é uma senhorinha já, né, filho? E fala. E tem todo aquele conhecimento guardadinho dentro da sua cacholinha ali. Né? Tá plantando assim a plantação mais linda que os filhos vão ver. Assim como a Neca falou aqui
das missas, né? Que é aquela coisa mais linda de se ver. E é mesmo, meus filhos. Aquilo ali que faz, assim, que tu pode ver, é um... Como é que fala? É um... Faz de conta, né? Os filhos cria, assim, e bota como imagina que é, né? Mas é de verdade. E se os filhos vê o que tem quando aquela senhorinha fala, é muita luz, filho. Porque só com muita luz para combater a sombra que quer afundar aqueles irmãozinhos que estão lá querendo sair da sombra. Então tem que ser luz diária, todo dia muita luz. Para poder estar ajudando. Uma luz diária. Para vencer. E é muita luz. É uma falange, meus filhos. E assim é em qualquer lugar. Como Nosso Senhor falou, onde tiver 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Estarei levando da minha legião de anjo para ajudar meus filhos. E é só isso que precisa. 2 ou mais, que nem aqui. Já tá bom. Os espíritos de luz tudo vir e trazer as mensagens que os filhos precisam ouvir. 2 ou mais. Por que 2 ou mais, hein, filhos? Porque nem na natureza, meus filhos. Nem na natureza. Um bichinho sozinho não sobrevive. Por isso que naquela história lá da arca, foi tudo de parzinho. Tudo de parzinho para a arca. 2 ou mais. A história do girassol também, que a Luísa cantou, muito legal. Deixa diferente pro sol, daí quando não tem sol, fica virando pro outro. Isso, Não pega a filho. energia do outro. É. E é verdade mesmo. O girassol faz assim. Ele sempre gira pro lado que o sol tá virando. Vai virando assim a sua hastezinha. E o dia que não tem sol, eles se viram um pros outros. Pra dar a luz um pro outro. Pra poder... Pra poder ajudar o seu irmão. Não é pra pegar a luz do irmão, não. Pra dar luz. Pra dar a luz. Que ele se vira. E é assim que a gente tem que ser. Quando a gente pensa que as coisas tá bem ruinzinhas, sabe? Que parece que o mundo todo tá desabando às vezes, né, meus filhos? A gente tem que ser um pouco de um girassol, assim, sabe? Pra pegar na mão do outro, assim. Dizer, eu entendo você. Eu cuido de você. Olha pra mim. Que eu vou dar um pouquinho da minha luz pra você. Você me dá um pouquinho da sua. Por isso que é 2 ou mais. Porque sempre a gente pode se ajudar melhor. Quando a gente tem alguém para segurar a nossa mão. Para ouvir o nosso bom dia. Para rir com a gente, né? Para chorar. Para escutar as nossas dores, para escutar nossas alegrias. Para comemorar. Porque qual a graça, meus filhos? Que ia ser se a gente estivesse sempre sozinho. Não tivesse ninguém para dividir nada. Ou para doar, ou para somar. Então, o girassol é uma plantinha muito inteligente. Né? E é por isso que o nosso Senhor Jesus falou. Onde tiver 2 ou mais, ali eu estarei. Porque ali eu vou estar fortalecendo aqueles 2 para seguir o caminho, para seguir a história.
E aí a gente vem assim no mundo espiritual para falar com os filhos, para também poder dar um pouquinho, ser um pouquinho o girassol dos filhos, sabe? Poder dar um pouquinho da nossa luz assim e pegar um pouquinho da luz dos filhos também, né? Porque afinal de contas ninguém é de ferro, né, filho? A gente poder pegar um pouquinho daquilo que os filhos estão pegando de experiência nesse planeta também, né? De aprendizado. Porque aqui a gente pisa para progredir. Não é para sofrer. A gente sofre pela consequência do que é o planeta. Mas a gente vem para progredir. Mas quando a gente tem alguém para olhar no nosso olho e dizer, eu tô com você, se torna um pouquinho melhor a caminhada para o progresso. Né? Quando a gente tem um irmão, não tem uma irmã, filha, quando tem um esposo, os filhos, alguém que tá ali, né? Tu sabe que tá ali, não precisa falar nada, mas tu sabe que tá ali. Né? A caminhada se torna um pouquinho mais suave. Agora, quando a gente entende, meus filhos, aquilo que o nosso Senhor Jesus deixou para nós, e a gente coloca no dia a dia da vida da gente, tudo aquilo, aí então a caminhada se torna barbadinha possível, né? Porque aí vão estar lá igualzinho ele, carregando essa cruz assim, né? Subindo as estradas com a cruz. E não vão estar nem sentindo a cruz pesando. Vão estar lá levando a chibatada, né? Então com o nosso Senhor Jesus. Eu tô com ele, sim, pode bater. Jesus está comigo. Era o que o velho pensava quando estava lá no trono. Pode bater, feitor. Jesus está comigo. Aí os anjos vinham, tiravam o velho do corpo e deixavam só o corpo lá apanhando. Aí o velho não sentia mais nada. Né? Aí quando o velho voltava, já tinha largado um sarzinho ali em cima, já tinha dado uma limpadinha ali, já dava para aguentar. Né? Mas quando a gente está com Jesus, o fardo é leve. E a gente consegue seguir mais longe. Né? E é por isso que o velho veio hoje, sabia? Porque não tava de programa assim pra ser o velho hoje, não. Né? Hoje seu Oxóssi quer falar. Aí quando a nega abriu aqui, saiu ali, daí a gente conversou de lá e de cá, daí disse assim, não, senhor, pode ir lá, velho, vai. Vai que esse é um assunto que você domina bem. Né? Aí seu Oxóssi disse, eu fico pra outra vez, não tem problema não. Vamos se respeitar aqui. É, filho, os filhos pensam que não tem hierarquia no mundo espiritual. Também tem. O velho falou, olha que abriu lá. Ele é, velho. Vai, senhor, então. Né? E assim foi. Foi assim que o velho tá aqui agora, falando pros filhos. Os filhos entender da importância, né? Da gente ser um girassol na vida dos nossos. E sempre pensar muito, muito, muito antes de magoar aquela pessoa que a gente ama. Porque às vezes, meus filhos, uma atitude sem pensar é uma mágoa que vai para outra vida. Pra outra vida. Então, tem que pensar muito sim antes de tomar qualquer atitude que pode magoar alguém. Tem pessoa que não faz, né? Que acha que as pessoas não se importam, que não se magoam, que não tem sentimento, sabe?
Tá ali para ser feito as coisas à sua vontade e ponto, assim. E tem pessoa que é assim. Só que aquela pessoa que é magoada, meus filhos, às vezes fica por muito tempo. Porque não entende, às vezes, por que aquilo aconteceu daquele jeito, sabe? Acho que não podia ser assim. Claro que aí a gente volta naquela história do ego, né, meu filho? Às vezes quando a pessoa tem um ego meio harto, não consegue aceitar certas coisas e se magoa. Mais do que a pessoa que não tem um ego muito harto, assim, sabe? Porque a pessoa que não tem, assim, que nem nosso Senhor Jesus, claro que nós nem queira chegar no dedão do pé dele, né? Pode estar ali batendo, machucando, botando na cruz, fincando, cravando, tá tudo bem. A pessoa que às vezes tem, às vezes ela se magoa de verdade, né? Então é bom a gente pensar bem antes de fazer certas coisas assim, quando depende de atingir outras pessoas, né? Para que a pessoa não se magoe, né? Porque não foi para isso que a gente veio nesse planeta. A gente veio nesse planeta para viver na paz, no amor, na luz. Então, se a gente conseguir tomar as nossas atitudes, a nossa decisão, sem magoar ninguém, de um jeitinho mais certinho, é muito melhor. Muito melhor. Né? Olhando bem de frente, assim, girassol um do outro, né? Foi muito bom o Fih ter falado na história do girassol, porque ela é uma ótima lição para a humanidade. Né? Assim como todos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. É que o Fih possa entender, no fundo da sua alma, né? Que tudo que a gente quer, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, é para ajudar no progresso de cada um dos filhos. Para fazer com que os filhos consigam entender o caminho que os filhos têm que seguir. Consiga prestar bem atenção, assim, naquilo que o nosso Senhor Jesus deixou. Porque, meus filhos, por favor, tá tudo escrito. É só prestar atenção e fazer. E entender e agir. Pelo menos um pouquinho da forma como ele agiu. Pegar pelo menos um pouquinho da lição que ele deixou para nós na Terra. E seguir o caminho naquela direção, que é a direção da luz. Certo, meus filhos? O velho já falou sério demais agora, não foi? Mas é isso aí, meus filhos. Que a luz do nosso Senhor Jesus possa atingir todos os filhos no planeta Terra. Que os nossos irmãos de luz possam estar abençoando cada dia mais o estado dos filhos, assim, para que possa recuperar, que possa se reconstruir, assim, né? Se refazer, ver, assim, irmão ajudando irmão como está sendo. Né? Que o amor possa imperar nessa hora e tudo se resolva da menor maneira possível para os filhos. Né? Então era isso que o velho tinha para hoje. Certo, meus filhos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para os irmãos, que um dia hão de ver essas palavras do velho. E uma boa noite a todos.